Como um ilustrador que não tinha nenhum conhecimento de programação e foi rejeitado diversas vezes pela Konami, foi contratado para trabalhar na gigante japonesa e depois ainda convenceu a Sega a aceitar o seu projeto, que mais tarde seria um marco não só na história do Mega Drive, mas também de toda a era 16 bits. É exatamente isso que iremos contar a vocês no episódio de hoje de mais um Gente que Faz. Conheça a história de Hideyuki Suganami, o lendário programador de jogos da Treasure Games. Antes de Hideyuki Suganami chegar na Treasure Games, ele passou pela Konami, onde foi uma escola para ele, mas não foi nada fácil entrar lá, pois foi rejeitado algumas vezes, e tentou uma vaga de designer gráfico na qual fora negada. Sem sucesso, ele tentou outra vez, mas agora, surpreendentemente, para uma vaga de programador. Só que o mais incomum nessa história era que ele não tinha experiência nenhuma como programador. O Sr. Masato Maegawa, fundador da Treasure Games, ainda lembra perplexo que não entende como a Konami contratou Suganami, sendo que ele não sabia nada de programação. Afinal, ele era ilustrador. Maegawa relata que o gerente de contratação diz ter ficado impressionado com a persistência dele e decidiu dar uma chance, e o contratou como programador em 1990. Assim, ele entrava para a Konami. Não dá para entender muito bem quais eram os critérios de contratação dessas empresas japonesas, em especial da Konami, mas o fato é que ele conseguiu. Chega a ser hilário porque parece que internamente a Konami realmente gostava de Suganami, tanto que o chefe de Maegawa designou o aspirante a trabalhar com ele em um novo jogo para o NES, chamado de Laser Invasion, ou Gun Sight, como foi chamado no Japão de 1991, um game de multigênero, onde se joga com a pistola Zapper, ou uma pistola proprietária do Japão, e também com o controle do NES. Maegawa relata que o chefe dele achava que Suganami era uma pessoa alegre e trabalhadora, e por isso ele deveria trabalhar com ele. Então, enquanto Maegawa lidava mais com a parte de programação de Laser Invasion, Suganami estudava programação e ajudava no que podia. Depois disso, Suganami trabalhou no jogo que elevou seu nível já como programador. Acreditem ou não, ele foi um dos programadores em um dos maiores jogos de ação para o Super Nintendo, o lendário Contra 3, The Alien Wars, que foi concluído em 1992. Foi em Contra 3 que Suganami foi exposto a muitos dos princípios de design que mais tarde moldariam sua forma de trabalhar em Gunstar Heroes. O projeto foi liderado pelo experiente Nobuya Nakazato, que na época estava há 3 anos na empresa e já havia sido responsável por vários outros jogos de peso, e com isto acumulado experiência de tester, designer gráfico, produtor, entre outros cargos, e também o membro mais antigo da equipe. Um detalhe interessante aqui era que Nakazato não deixou a Konami para se ingressar na Treasure, e posteriormente ele dirigiu jogos importantes para o Mega Drive, como Rocket Knight Adventures, Contra Hard Corps e entre outros. Além da programação de Contra 3, ele contribuiu com a arte para o jogo, e ele ainda continuaria nessa dupla função em jogos futuros. Contra 3 foi projetado num período em que jogos de ação nesse estilo já estavam estagnados em criatividade. Ver várias ondas de inimigos fracos, seguido de uma curta luta contra um boss, já era uma fórmula bem batida na época. E em resposta a isso, Nakazato, Suganami e outros desenvolvedores da equipe começaram a pensar em formas de revitalizar o gênero. E essas ideias foram implementadas em Contra 3, onde que, para manter o jogador envolvido, deveria manter um fluxo de progressão mais atraente, com eventos de obstáculos e novos desafios a cada 3 rolagens de tela. E o resultado pode ser facilmente notado durante a maioria das fases de Contra 3, com vários encontros com mini-chefes, seguido de uma luta mais complexa contra um chefão. Tudo isso acontecia pendurado em paredes, andando de moto e até pulando entre mísseis voadores, que por sua vez quase nunca geravam senso de repetição. Segundo Nakazato, Contra 3 foi um jogo de luta contra chefes, ou usando um termo mais atual, um boss rush.
Após a conclusão de Contra 3, Suganami saiu da Konami após ser convidado por Masato Maegawa para trabalhar na Treasure Games. Mas antes disso, vocês devem estar se perguntando: por que raios toda hora aparece uma Neko, o gatinho da sorte? Na verdade, Suganami era extremamente reservado e sua história pessoal é um mistério, e ele protegia veemente sua privacidade e se recusava a aparecer em qualquer foto. Nessa imagem do pequeno escritório da Treasure Games em Tóquio em 1993, onde aparecem todos os funcionários, reparem que temos o presidente Masato Maegawa na esquerda inferior e do lado direito temos o Hiroshi Yuchi segurando uma Neko, o gatinho da sorte. O gatinho aparece a pedido de Suganami, pois ele queria ser representado pelo gatinho. Por isso não mostramos nenhuma foto dele até agora no vídeo, porque realmente não há nenhum registro de sua imagem. E de certa forma eu até entendo, talvez ele queria ser mais reconhecido pelo seu trabalho que pela sua imagem. Houve um período de inatividade na Treasure, e com pouco espaço que tinham, eles se encontravam em cafés de Tóquio para debater as ideias preliminares na criação de Gunstar Heroes, e Suganami aproveitou esse período para aprimorar os conceitos de design dos chefes que ele usariam em Gunstar Heroes. Esses conceitos foram resultado do refinamento e experiência que ele adquiriu ao trabalhar em Contra 3, o que se fundiu à visão artística que ele tinha, somada à sua nova habilidade adquirida, que era a programação. A Konami foi uma escola para Suganami e o Sr. Nobuya Nakazato, o professor. Maegawa percebeu que Suganami evoluiu e adquiriu um diferencial em relação aos programadores médios, que era ser um programador com senso de designer, e isso faria uma grande diferença nos resultados finais. Suganami era muito atraído por personagens multi-articulados, que são construídos com várias partes vinculadas, bastante comum em jogos de navinha, como em R-Type, por exemplo, sempre em formas de serpentinas. Ele já havia experimentado essa técnica no primeiro chefe em Contra 3, na perna de Taka, a tartaruga gigante. Mas ele queria experimentar isso de forma mais complexa, já que isso em termos de programação facilitaria fazer um jogo rodar a 60 frames, substituindo o uso de sprites que consomem uma grande quantidade de memória. E quando Suganami começou a trabalhar no protótipo de Gunstar Heroes, ele se apaixonou pelo hardware do Mega Drive e sua CPU, o Motorola 68000. Segundo ele, o Motorola é muito mais simples de se programar que o processador WDC 65816 do Super Nintendo. Quando o Sr. Masato Maegawa mostrou o designer de Gunstar Heroes para um produtor da Sega, que numa rápida olhada rejeitou o projeto, Maegawa lembrou do seu antigo chefe lá da Konami que dizia que o game não venderia. Esse era um argumento que ele ouvia com uma certa frequência, mas Maegawa acreditava em seu jogo e não desistiu. Foi então que ele pediu para sua equipe desenvolver um protótipo funcional, algo que ele pudesse mostrar os méritos do jogo. Então, Suganami e equipe começaram a trabalhar em um protótipo funcional de Gunstar Heroes, e nele havia duas fases, as antigas ruínas e a mina subterrânea. Essas duas etapas estavam recheadas de conteúdo e precisavam servir de vitrine para mostrar o real valor do game. Em menos de 1 minuto de jogo você já se depara com o primeiro mini-boss, que tem uma peculiaridade bem engraçada, o Papaya Dance, que é uma grande planta que dispara balãozinhos. Ela foi construída a partir de uma única camada de background estática e usa o efeito de line scrolling para vibrar rapidamente. A zoeira aqui fica por conta da equipe que carinhosamente apelidou de Tintin Hana, a flor do pênis, por conta da forma e seus movimentos peristálticos. Creio que agora a Papaya Dance quebrou o gelo do vídeo e você deve estar aí agora dando umas risadas, né? Mas a plantinha safada traz coisas mais importantes para o jogo e mostrou uma característica de design em Gunstar Heroes que foi herdada de Contra 3, pois o nível de dificuldade que o jogador seleciona não influencia somente o quão duro o jogo vai te tratar, mas também como a forma como os chefes se comportam. Papaya Dance, por exemplo, no Easy, dispara alguns balõezinhos, não oferecendo grande desafio ao jogador, enquanto no modo Expert, dispara dezenas de balões, além das lagartas que se movimentam muito mais rápido. O mesmo acontece com o próximo mini-boss, que se chama Bravo Man. Diga-se de passagem que esse chefe desperta bem mais a atenção do jogador, e mostrava que a Treasure não estava para brincadeira. Bravo Man é uma criatura humanoide multi-articulada, composta por vários cubos, que parecem caixas de papelão. Sua movimentação é algo surpreendente, pois ela anda, salta e voa pela tela,
parece algo até experimental. Alguns movimentos parecem até com Street Fighter 2, o que não era coincidência, já que Suganami era um grande fã do jogo da Capcom. Prova disso é antes da batalha contra os chefes do jogo, apresentar o nome do boss e seus ataques. E com Bravo Man, um dos ataques dele é o Dragon Punch, uma clara referência ao Shoryuken de Ryu e Ken de Street Fighter 2. Outro fator impressionante de Bravo Man é sua construção, que é constituída de 16 cubos que formam seu corpo, e mais um cubo em sua cabeça que gira em torno do seu eixo, dando um efeito 3D impressionante devido à fluidez dos seus movimentos. Comentaristas da época disseram que Bravo Man era feito de polígonos texturizados, quando na verdade cada cubo é feito de pixels de 24 por 24, e cada sprite continha variações de 6 frames de animação, que mudava de posição quando o personagem se movimentava. Outra característica interessante em Bravo Man, que deve ter passado despercebido por muita gente, é o fato que sua natureza multi-articulada mudava de acordo com o nível de dificuldade escolhida pelo jogador. Por exemplo, no Easy, a estrutura corpórea de Bravo Man diminuía. No caso, a aproximação dos cubos era reduzida, dando a impressão de Bravo Man ser um anão, enquanto na dificuldade normal, os cubos se distanciam um pouco mais, enquanto no Hard, se distanciaram ainda mais, o deixando bem maior, aumentando o campo de hitbox e diminuindo o espaço para o jogador desviar de seus ataques. A aparição de Bravo Man já no primeiro estágio do jogo realmente projetou a intenção de Maegawa e Suganami impressionar. A construção de um boss como Bravo Man raramente era vista nessa época, ainda mais com esse nível de animação tão suave e uma gama tão ampla na variedade de movimentos, ainda mais em um jogo de console. Maegawa, no entanto, foi rápido em apontar que não era tão tecnicamente impressionante do ponto de vista de programação, e ainda disse que estava acostumado em ouvir palavras como artesãos habilidosos e mestres técnicos para se referirem a Treasure Games, mas ele não achava que isso se referia às suas habilidades de programação. Seguindo mais adiante, agora, temos o verdadeiro chefão da primeira fase, que é o Pink Roader, um mecha construído com multi-articulações também, e é controlado por Pink e seus capangas, o Ken e o Kotaro, que são referências diretas do clássico anime da década de 70, o Time Bokan, já que Suganami e os outros designers da Treasure eram muito fãs da série. A inspiração nestes personagens foi para dar um ar mais alegre e cômico a este boss. Pink Roader é construído com peças multiarticulares circulares nas pernas e braços ligados ao corpo, e podemos ver claramente um dos capangas da Pink controlando o mecha no seu interior, enquanto o outro fica em cima dos braços disparando lasers no jogador, enquanto se move freneticamente pela tela. Ao vencer o grande mecha, cada segmento do corpo vai explodindo em série com bolas de fogo. Suganami disse que se inspirou na série Musha da Compile, onde ele percebia que seus designers davam uma atenção especial a essas sequências de explosões, gerando um efeito bem bonito na tela. A primeira fase e os chefes mostrados no início de Gunstar Heroes são inegavelmente impressionantes, mas Suganami guardava algo maior para o segundo estágio do jogo, e podemos dizer que aqui foi onde tivemos o pulo do gato. Nesta fase, o jogador navega a bordo de um minecart, uma espécie de veículo sob trilhos, o que deu uma maior mobilidade ao jogador, além de poder alternar entre andar pelo chão ou teto da fase, em sessões de rolagem horizontal e vertical. O conceito do Seven Force brotou na mente de Suganami logo após a sua saída da Konami, pois ele ficou um tempo ocioso, e com isso começou a assistir muitos programas na TV como animes, por exemplo. Nesse período de suavidade, ele se deparou na TV com The Brave Fighter of Legend da Garn, uma série de animação japonesa que foi exibida entre os anos de 1992 e 93 no Japão, e como sempre foi de praxe, japoneses e seu fetiche por robôs gigantes. Suganami achou incrível em Dagarn, o robô gigante que se monta através de outros 7 veículos diferentes, 2 deles em formas de animais, e foi daí que pintou a ideia de fazer seu próprio robô de 7 formas. Assim nascia o Seven Force, e configurou uma das batalhas mais impressionantes da geração em Lunatic Gunstar, que foi o nome provisório que Gunstar Heroes recebeu antes de ter o nome que conhecemos hoje. A proposta original de Lunatic Gunstar apresentava uma forma mais modesta do chefe, que foi batizado de Five Changer. Todo o restante permaneceu fiel como na versão final do jogo, mas a natureza de Five Changer era muito vaga, além de que ele teria 5 formas diferentes.
Tempo depois, a proposta de design foi atualizada e o título do jogo foi alterado para Blade Gunner, e o chefe chamado agora de Seven Changer, pois esse virou o principal argumento de venda para o jogo, já que agora o chefe poderia se transformar em 7 formas diferentes. Mas para deixar o nome mais original, já que Seven Changer era o nome do robô do anime Dagarn, como mencionamos antes, tempo depois ele o batizou como Seven Force, e enfim, começou a desenhar suas formas, que são as que conhecemos atualmente. Suganami trabalhou exaustivamente por um mês inteiro no processo de desenho e programação do Seven Force. Segundo ele, quase ficou louco, pois passou um mês todo trabalhando em um único chefe para o jogo do pouco tempo que tinha para desenvolver todo o restante do game. Mas ele tinha uma força motriz por trás de seu trabalho. Ele achava que ninguém veria algo parecido em outro jogo na época. Ele ainda se perguntava se ele foi o único programador a expressar o movimento de um tigre em um personagem multiarticulado. As formas do Seven Force são o Soldier Force, uma criatura humanoide correndo, Tails Force, uma criatura com uma longa cauda balançando, o Tiger Force, que é um tigre correndo, Crab Force, um caranguejo que fica se retorcendo, o Blast Force, que é uma pistola de mão, a Eagle Force, que é uma águia voadora, e por fim, o Urchin Force, uma bola espinhosa semelhante a um ouriço do mar. Uma característica muito interessante da criação do Seven Force é que cada forma foi construída com o mesmo segmento de alguns poucos sprites, 10 no total, onde suas várias combinações e modificações na paleta de cores davam a forma para alterar sua aparência, que, diga-se de passagem, chega a ser genial, pois cada uma das 7 formas apresentam movimentos muito rápidos e complexos. O Tiger Force, por exemplo, usa 19 segmentos articulados rotacionados independentemente, 6 em cada uma das suas pernas, 5 em seu abdômen e cabeça e 2 em sua cauda. E todos esses segmentos se movimentam a 60 quadros por segundo, atingindo uma movimentação fluida e suave, não muito comum nos consoles da época. Como todos bem sabem, o Mega Drive não era capaz de fazer efeitos de rotação baseados em hardware. Mas então como Suganami conseguiu extrair todo esse potencial? Para realizar toda a rotação vista nas formas do Seven Force, tirando a forma Crab Force, que não rotacionava, ele usou o princípio básico de animação de sprites. Os 3 segmentos circulares permaneciam estáticos o tempo todo, ou seja, não há nenhum tipo de animação neles. Mas nos outros segmentos corporais, como as 4 mãos e cabeça, esses eram assimétricos nos eixos horizontal e vertical. E para obter um efeito de rotação suave, cada um deles foi desenhado em 8 ângulos diferentes, especificamente em etapas de 22,5 graus. Mas como o Mega Drive suporta espelhamento de sprite na horizontal e vertical, Suganami utilizou desse recurso para multiplicar o desenho de 8 sprites para conseguir 16. Economizando memória na VRAM do console e conseguindo animar cada segmento a 360 graus. É de fato uma artimanha simples, mas de certa forma genial ao mesmo tempo. E como os movimentos de Seven Force eram muito rápidos, era fácil ele realizar o movimento em 360 graus e permanecer fluido e suave na tela. E isso era facilmente notado na forma Blaster Force, enquanto a arma gira em torno de um ponto fixo no gatilho, lembrando como o personagem Murphy fazia no filme Robocop, quando girava sua arma no dedo. E caso você tenha sido corajoso o suficiente em jogar Gunstar Heroes no modo Expert, é nessa dificuldade que o Blaster Force mostra sua verdadeira face. Neste nível, ele faz 2 rotações completas e atira no jogador uma vez no intervalo de 1 segundo, resultando em uma batalha insanamente tensa. Neste ponto podemos observar o cuidado que Suganami teve neste evento, onde depois que Blaster Force dispara 12 tiros, a arma faz uma pequena pausa para carregar um novo pente e continuar a batalha contra o jogador. Mas sem dúvidas, a forma mais notável de Seven Force é o Soldier Force, na sua forma humanoide. Mesmo que os encontros com ele sejam sempre aleatórios, essa forma sempre será a primeira. Soldier Force aparece correndo atrás do jogador, realmente dando a impressão de alguém estar perseguindo você, e lançando vários tipos de ataques, entre saltar para arremessar bumerangues e até deslizando com as pernas pelo chão. Seus movimentos são impressionantes pelo seu realismo, e é evidente o esforço que o Suganami teve nessa forma em particular, e ele descreveu como conseguiu chegar nesse resultado,
quando conta que tentou de várias maneiras imitar o movimento humano em Soldier Force, mas nunca chegava num resultado convincente. Mas um belo dia, ele precisou ir correndo de volta para casa debaixo de chuva, pois havia esquecido seu guarda-chuva no trabalho, e foi aí que de repente ele se ligou e disse: "É isso, este é o movimento. Desde o início eu deveria apenas ter tentado correr sozinho. Esse movimento foi incrível e devo agradecer à chuva." Suganami estava correndo sobre um aguaceiro e rindo de felicidade. Ele diz ainda que ser um programador requer muita determinação, submissa e silenciosa, mas a alegria que você sente quando encontra a solução para um problema difícil é uma satisfação diferente de qualquer outro trabalho. E foi assim o começo de tudo dentro da Treasure Games e também na carreira de Hideyuki Suganami na criação de Gunstar Heroes. Logo depois, assim que ele concluiu o protótipo do jogo, o Sr. Masato Maegawa voltou aos escritórios da SEGA para tentar persuadir o produtor a assinar o projeto. Só que desta vez, as coisas foram diferentes. Ao mostrar o protótipo, uma coisa chamou a atenção do produtor, que foi o chefe do segundo estágio, o Seven Force. O produtor ficou tão impressionado que rapidamente aprovou o projeto com Maegawa. E toda essa paixão e carinho tem um sentido, um significado. Suganami se sentiu conquistado pelo hardware do Mega Drive quando o conheceu mais profundamente, e isso pode ter dado asas à sua imaginação, que em suas palavras ele disse: "O Mega Drive é excelente, veja o número de cores, é limitado e a oscilação dos sprites pode ser severa. O hardware também não suporta efeitos de escalas de fundo e nem transparência de sprites, ao contrário do Super Nintendo, e é isso que torna o Mega Drive maravilhoso. Para evitar perder para outros consoles, nós, desenvolvedores, temos que levar nossas habilidades a novos níveis e apresentar todos os tipos de ideias criativas. Na verdade, nos dá mais motivação para ter sucesso. Quando você chega a um certo ponto, torna-se divertido considerar a pergunta: como podemos superar as fraquezas do Mega Drive?" Gunstar Heroes foi lançado em 10 de setembro de 1993 no Japão, e não só marcou a vida do console da SEGA, mas como toda aquela geração, sempre aparecendo nas listas de maiores jogos de ação. E o que podemos tirar de lição de toda essa história é que, assim como Hideyuki Suganami, é nunca desistir do seu sonho. A Konami recusou Gunstar Heroes e também o próprio Suganami, mas mesmo assim eles perseveraram e mostraram para todo mundo que quando um trabalho é bem feito, ninguém pode te derrubar. Suganami não parou por aí, e depois de Gunstar Heroes ele focou em um novo projeto de outro game altamente aclamado pelo seu vislumbre técnico. Acho que já deu para vocês sacarem só pela imagem, não é mesmo? Mas isso nós já contamos em outro vídeo, e se você quer saber o que há por trás desse projeto, então convidamos você a assistir o vídeo que vai aparecer aqui no card e na descrição. Aqui quem fala é o Ghost, e chegou a hora de trocarmos aquela ideia nos comentários de como foi sua experiência com esse jogão que o Suganami produziu. Gostaria de agradecer nossos chefinhos, que nos ajudam muito a produzir vídeos como este, e principalmente a você, fã dos jogos de ação da Treasure Games, que assistiu até aqui. O nosso muito obrigado pelo seu tempo e audiência. Um grande abraço de toda a equipe Ghost Games e nos vemos no próximo vídeo. Valeu muito, galera!